Oi, meus amigos! Hoje nós vamos falar sobre um assunto que tem repercutido bastante nos últimos anos e é considerado um tema polêmico. Vamos falar sobre dança profética ou ministério de dança. Eu vou puxar a vinheta e você deixa seu like. Eu vou me apresentar para quem não me conhece. O meu nome é Deliane e já faz algum tempo que eu trago vídeos edificantes aqui no canal, todas terças e quintas. Então você se inscreve para não ficar de fora das novidades desse canal. Eu tô esperando um neném maravilhoso que, se Deus quiser, no mês que vem ele já tá no meu colo. Então, algumas e outras vezes que eu não apareço tem a ver com isso aí. Cá estava eu, pensativa, porque a gente que tem essa rotina, esse hábito de gravar conteúdos pra internet, a gente sempre tem que ter algo em vista, um conteúdo para poder passar para as outras pessoas. E aí eu tava meditando, meu Deus, o que eu posso falar, o que eu posso levar pro canal. Eu sou uma pessoa que eu sempre gostei muito de dança, desde antes da minha conversão a Jesus Cristo. E sempre gostei muito, dançava bastante. E aí eu me peguei pensando nisso. Já escutei bastante, já vi muitos vídeos de pessoas falando sobre isso também. Primeiro, a pergunta: é errado? É pecado? A gente sempre escuta isso bastante, principalmente de novos convertidos. O que seria o erro em dançar? Né? Normalmente, muitas pessoas eliminam, muitas pessoas não aceitam de forma alguma, condenam inteiramente a dança dentro da igreja. Isso porque pode ser uma porta para sensualismo e um monte de coisa. Mas existem muitas danças que não tem nada a ver com a sensualidade, né? Tais como o balé, danças clássicas, que a gente assiste e fica maravilhada. A música, a dança, nada mais é do que uma de muitas artes que existem. O erro na Bíblia, dito como pecado, são aquelas coisas que vão contra a fé no Senhor, aquilo que escandaliza a mensagem do Senhor. O pecado, ele não é de imediato uma obra, ele tem a sua intenção. Então pode ser que muitas pessoas estejam dançando, cantando, pregando com uma intenção pecaminosa. É ali que entra o pecado, é ali que entra o erro. As roupas que são usadas, as intenções, no que é mostrado, o que está querendo ser passado, o que está querendo ser transmitido. Porque as artes que o Senhor mesmo criou, como a música, por exemplo, que não foi algo criado pelo homem, foi sim algo criado por Deus, ela tem claramente um propósito de passar uma mensagem. Nos últimos dias tem repercutido bastante uma música e o grupo ele trouxe com seu intuito, segundo eles, querendo representar a cultura brasileira, toda em um álbum ali, e trouxe objetos, trouxe falas, né, jargões, bem, acessórios, coisas para poder transmitir uma mensagem, segundo eles, mas acabou transmitindo também uma outra mensagem. E tem sido um dos maiores assuntos que está repercutindo atualmente nas redes sociais. Onde está o erro nessa música? Onde está o erro nessa letra? Na intenção pela qual ela foi criada. Algumas pessoas associam o erro no não estar na Bíblia. E eu já escutei bastante pessoas falando: dança profética, ministério de dança não existe na Bíblia. Tá na Bíblia dança, dançar para Deus, dançar no templo, dançar para adorar, isso existe? A gente vai entrar em algumas passagens que vai dizer o que fala
e aquilo que não fala. Assim como acredita Ciro Sanches, que é um teólogo brasileiro, eu quero saber se está no Novo Testamento, porque nós não estamos no tempo da lei, estamos no tempo da graça. Mas vamos às referências bíblicas. Êxodo 15, versículo 20. Então Miriam profetiza, a irmã de Arão tomou o tamboril da sua mão e todas as mulheres saíram atrás dela com tamboris e com danças. Esse é um versículo único que está dentro de uma passagem dentro do seguinte contexto. Eles tinham acabado de sair da escravidão na terra do Egito. Moisés, ele começou a cantar o seu cântico, um cântico de agradecimento ao Senhor, em louvor ao Senhor, e não somente ele, como outras pessoas que estavam ali também começaram a louvar o Senhor em agradecimento por essa libertação, uma libertação maravilhosa. Tinham pessoas ali que engrandecia com o hino. Às vezes eu fico imaginando, né? Por exemplo, aqui não tem a separação que hoje nós temos de música, como a introdução, o refrão, uma repetição. Então esse cântico ele é muito grande, a gente não sabe a duração dele e como foi que eles louvaram, mas existia alguns ali que cantavam, uns que citavam, outros que gritavam, outros que dançavam, outros que tocavam. Tem um contexto, não foi qualquer dança, não foi qualquer movimento, não foi qualquer motivação. E sucedeu que, chegando à Arca da Aliança do Senhor, à cidade de Davi, Mical, a filha de Saul, olhou de uma janela e, vendo Davi dançar e tocar, o desprezou no seu coração. Dentro do contexto desse capítulo, ela não desprezou porque achou que aquilo ali não era para ele ou porque a dança era algo inapropriado. Na verdade, não tem nenhum versículo explícito dizendo realmente o porquê. O que dá a gente entender o que eu vou dizer agora é o contexto mesmo da história. Ela poderia ter achado que Davi poderia estar se alegrando num momento que talvez não pediria muita alegria, que com aquela dança fosse uma forma de zombar, talvez, da situação do seu pai. Esse versículo se trata de um sentimento unicamente de Mical, em um momento que para Davi era também mais um momento de celebração. E isso a gente pode ver no versículo acima. E todo Israel fez subir a arca da aliança do Senhor com júbilo, ao som de buzinas, de trombetas e de símbolos, fazendo ressoar alaúdes e harpas. Talvez esse desprezo poderia até mesmo ter vindo com a falta de discernimento sobre aquele momento, né? Sobre a alegria daquele momento. O que esses versículos que eu citei não são nenhuma aprovação e defesa de que toda dança é válida, de que exista um ministério que o Senhor chamou alguém para dançar, e também não é a afirmação de que o Senhor vai usar todas as danças para poder ministrar algo futuro para a vida de alguém. Profecia, algo profético, vem da palavra profecia. E profecia nada mais é do que um dom que vem de Deus para falar acerca das coisas que ainda vão acontecer. Então o Senhor, ele pode sim usar uma arte, seja a música, seja o tocar, seja o canto, a dança, até mesmo o teatro, que é uma coisa que inclusive eu fiquei maravilhada a respeito do livro de Ezequiel. No livro de Ezequiel, o Senhor chamou Ezequiel como um profeta para poder profetizar aquela nação, aquele povo, e ele interpretou de formas assim que, se hoje acontecesse nas ruas, com certeza muita gente se escandalizaria. Ele interpretou cenas, ele fez simulações, ele realmente atuou como se num teatro. Então o Senhor, ele pode sim usar as artes para poder falar com a gente, até porque foi ele mesmo quem criou. A dança, ela é uma expressão que a gente pode usar para poder transmitir alguma mensagem, porque afinal,
como eu falei anteriormente, acerca até mesmo das músicas, todas elas têm o intuito de passar alguma mensagem. Algumas hoje em dia são bem fúteis, mas ainda assim têm o intuito de passar alguma coisa, até mesmo por meio das vibrações, dos toques, dos instrumentos. Então a dança, ela transmite sim mensagens, até mesmo com suas expressões corporais e faciais. E historicamente, essas referências bíblicas que eu trouxe, existem outras, mas essas duas que eu trouxe, eu acho que estava bem mais claro com a palavra dança, né? A gente precisa avaliar também no tempo em que foi escrito, no contexto histórico. As danças, elas eram muito usadas para expressar segundo a cultura daquele lugar. Então, existem muitas pessoas que se escandalizam porque não faz parte da cultura dela, por exemplo. Isso defende um argumento de que eu posso pegar qualquer cultura e inserir nas coisas do Senhor? Não, mas essas passagens não transgridem isso. Do contrário, elas celebram e se alegram dentro da cultura deles, exaltando o nome do Senhor. A primeira passagem no qual a gente falou, né, sobre o Cântico de Moisés, ele acabou de sair do Egito. O Egito simboliza, esse êxodo representa muitas coisas. O Senhor tirou eles de lá não somente pela escravidão, mas também por causa dos deuses daquele lugar, os costumes e a cultura também daquele lugar. O sofrimento e o clamor do povo subiu até o Senhor, então eles estavam sendo libertos daquele lugar, daqueles costumes e daquela cultura. E eles não trouxeram de lá as danças daqueles deuses para poder adorar o Senhor. Dentro do contexto, a dança foi bem aceita aos olhos do Senhor. Então podemos concluir que a dança é a expressão de uma gratidão. A dança, ela é uma expressão do nosso corpo para transmitir alguma mensagem, seja para alguém. No entanto, a gente precisa tomar muito cuidado, porque isso não abre as portas para que a igreja vire uma bagunça, e não somente a igreja, mas o nome do Senhor. Da mesma forma que o Senhor não aceita qualquer coisa, qualquer adoração, o templo, a casa do Senhor, também não pode requerer qualquer coisa. Nós precisamos ter cuidado para não se tornar algo inadequado, inapropriado e nem mesmo mundano dentro das igrejas. Mas e você? O que você pensa sobre dança profética, sobre ministério de dança? Deixa aqui nos comentários, eu vou ler com bastante atenção e carinho e responder vocês. É uma das formas também que eu tenho de trazer algum tema que você queira que a gente converse por aqui. Compartilhe com seus amigos e com sua família. Assim como eu falei no início, se você ainda não tiver deixado o seu like, deixa ele aí, porque isso ajuda, tá? Dá-se a entender que é um conteúdo relevante e o YouTube vai entregar para outras pessoas. Se inscreve para não ficar de fora das novidades por aqui, tá bom? Um beijo na testa e até a próxima.